Quando você me falou, né, de se trazer esse tema do que fazer com a saúde mental das crianças, né, no momento desse. Sim. E aí eu preciso, né, compartilhar com vocês algo que eu geralmente eu digo na prática do consultório, que é a gente não tem como trabalhar as crianças se não tiver um adulto junto dessa criança. Então, a forma que a gente vai ter que acessar o universo infantil nesse momento que está sendo novo e difícil para todos, né, para toda a família, para todas as pessoas, se a gente não tiver bem enquanto adulto, como é que a gente vai cuidar das crianças e observar se tem alguma coisa errada acontecendo com a criança, né? Então, esse momento aqui a gente consiga, né, entender que para que tudo funcione bem, os adultos da casa precisam estar bem. E como a gente sabe que normalmente a educação das crianças está sendo de uma forma mais forte, delegada e confiada às mães, né? Estamos aqui nós, né? Até eu aqui me coloco também, em alguns momentos só como mãe, em alguns momentos como psicóloga infantil, para que a gente possa então aqui entender que somos todos iguais, nesse momento específico do planeta onde está tudo tão difícil, está tudo tão novo, tudo com tanto, né, porquê de, né, se descuidar da gente. Então, o primeiro ponto, então, que para a gente cuidar das crianças, a gente precisa se cuidar, né? Em que Sim. momento? Como fazer? Em que momento a gente está tendo tempo enquanto mãe de estar se cuidando, já que todo mundo está tomando conta da casa, no ciclo lá, muitas vezes que está sem um planejamento, sem organização, e acaba a gente ficando muitas vezes se sentindo sem condições, nem paciência, nem, né, com aquela percepção aguçada de entender que a criança também está impaciente, a criança também está Sim. sofrendo com o confinamento, para a criança também está novo, né? Ninguém nunca viveu uma situação dessa, a não ser situações de crianças que têm alguma patologia, que não pode ir para a escola, né? Que tem que ficar restrita em casa, Sim. enfim. Mas o normal é que não é nada, né, normal para todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo vivendo um momento muito diferente. Então, o que é que a gente precisa entender que é bom que a gente faça, né? Para que a gente consiga perceber as crianças, a gente tem que estar bem. E como fazer para isso acontecer? O que é que a gente pode sugerir? É importante que, mesmo nesse período de isolamento social, que na casa da gente a gente crie algum tipo de rotina, algum tipo de movimento favorável para que as crianças entendam que aquela hora vai ser sempre de fazer aquilo e mais tarde ela pode fazer aquilo outro que ela quis. Então, essa organização do dia, que pode fazer também a organização da semana, cada semana você fazer um planejamento junto com as crianças, né, para quem tem mais de um filho, para quem tem um marido que pode também, né, fazer uma participação colaborativa, para que então esse dia ele possa ter uma organização também favorável para a mãe ter aquele momento de se olhar, de se cuidar, de poder tomar um banho tranquilo, de poder fazer sua reflexão de como é que você está se Sim. sentindo, porque convenhamos que mãe é humana, né? Mãe perde a paciência em alguns momentos, Sim. mãe tem necessidade de ficar quieta em alguns outros, e mãe precisa cumprir com uma missão valorosa, né? Preciosa, que é ser mãe. E o que é ser mãe? É educar, é olhar, né? É orientar, é modelar o comportamento baseado naquilo que a gente acredita que é o certo, né? Os nossos valores, os nossos princípios, a forma como a gente foi criada tem uma interferência muito grande nisso. Então, Sim. essa organização dessa rotina diária termina sendo bom, favorável para todo mundo, porque não é férias, né? Não é curtição 24 horas, da gente conseguir ter uma organização para cada dia. E aí a gente fala assim, mas vai passar o dia inteiro em função da criança ou das crianças? Não tem como, né? E como as crianças estão o tempo todo em casa
e inevitavelmente vai estar chamando a mãe, vai estar pedindo alguma coisa à mãe. O que é que a gente pode fazer? Dentro desse planejamento diário, fazer coisas junto com a criança, até mesmo nas atividades domésticas. É uma dica bacana. Dependendo da idade e do potencial da criança, né? Se a criança tem autonomia, se ela consegue fazer determinadas coisas, então vamos envolver essa criança na rotina da casa, sei lá, enxugar um prato, botar um prato na pia, colocar a roupa no cesto, ajudar em coisas que a rotina da casa, né, existe. Toda casa tem uma rotina doméstica. Então, crianças que já têm mais autonomia podem ajudar mais, né? Já têm condições de fazer mais. E isso é muito bom. Isso você está ensinando os seus valores também para a criança. Então, criança não tem que ficar blindada só brincando. Isso também não é bom. Então, a gente precisa entender que regra, rotina, afazeres, tudo isso fortalece a criança, ajuda a criança a se sentir importante, a se sentir capaz, a ter um senso de responsabilidade para o que ela tem que fazer naquele dia. E, obviamente, ela ter com clareza aí, de preferência isso ser estabelecido ou num muralzinho, ou numa folha de A4 que você monte com a criança, o que é, em que horário naquele dia, ou em que momento naquele dia, o que é que ela vai poder fazer, tá? No meu Instagram eu coloquei essa semana muitas dicas de brincadeiras que podem ser feitas em casa. Brincadeiras, né, de antigamente, sem necessariamente ter que ter um jogo específico, ter que ter um recurso lúdico. Às vezes não tem, mas tem muita brincadeira que quando a gente era criança, a gente brincava e era muito feliz. Então, existe um movimento, né? Nada é por acaso. Eu sei que o Senhor tem encontrado formas diferentes de chegar até as famílias, de trabalhar, né, o ser humano de uma forma geral. Então, independente da religião, independente do que as pessoas acreditam, elas estão trancadas dentro de casa. Então, isso está fazendo um movimento forçado de botar todo mundo para pensar o que eu posso fazer, né? Eu não tem como, né? Estou abusado de alguém da minha casa, ou eu me chateei com alguém, estou estressado com alguém, eu vou na rua dar uma volta, ou eu vou trabalhar para esquecer. Não tem essa opção. Tá todo mundo dentro de casa. Então, todo mundo vai chegar uma hora que vai ficar estressado, que vai ficar impaciente, que vai ficar, né, sufocado. Então, é importante que cada um tenha o seu espaço naquele dia, que seja dividido, né, de uma forma favorável para todos. Mas as crianças, elas têm necessidades de demanda, elas precisam serem guiadas. Então, nesse momento, a família, né, os pais, né, mais precisamente a mãe, né, que esse nome é doce, a gente envolver a criança naquilo que a gente se comprometeu. Ah, aquele dia vai ser o dia de fazer pintura. Então tem o momento da pintura. A pintura não vai poder fazer o dia inteiro, nem todos os dias. Qual é o dia que a mamãe combinou que vai ser o dia da pintura? Então, olha, vamos fazer pintura. Vai ser pintura de quê? Pintura no papel, pintura na cartolina, pintura no papelão, pintura nas folhinhas da planta que secou, enfim. Ah, hoje vai ser de tarde o dia de fazer contação de história. Então, a mamãe sabe que naquele momento vai ter que ter o quê? Uma demanda de dedicação maior. Mas aí a gente precisa ser preparado para viver esse momento realmente da criança, né? A gente não pode passar para a criança que a gente está fazendo por obrigação. Por mais que a gente saiba que a nossa obrigação é essa, né? Porque quando a gente aceita esse presente divino que é ter filho, a gente precisa entender que tem demandas e a gente precisa, sim, assumir o nosso papel. Tem coisas que não se delega, né? A gente pode... Hoje o mundo está muito moderno, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ter uma rotina, né, fora de casa. E mesmo tendo essa vida moderna com trabalho, a gente tem que ter a hora de dedicar para o nosso filho. O que a gente pensa, o que a gente acredita que é certo, brincar, sorrir, né, fazer a criança sorrir, para que a criança enxergue, né, nos seus
cuidadores, na sua mãe, no seu pai, em quem está lá com ela, uma figura de confiança. Porque hoje, na nossa prática profissional, a gente começa a perceber que as crianças ficam muito delegadas. Infelizmente, isso traz sequelas muito grandes, porque a gente não tem como delegar o afeto e o carinho que é próprio e necessário que seja da mãe. E os valores que a vovó passa, o carinho que a vovó passa, ou o cuidado que a babá tem, pode ser o melhor do mundo, mas não é o que a criança precisa. Ela precisa ouvir desse pai, dessa mãe, em algum momento, coisas simples, como dizer: eita, filho, que bom que você fez. Filha, parabéns, que coisa boa, bacana. Ou até dizer: não, filha, tá errado. Não é assim. Assim não tá, né, certo. O papai e a mamãe não acham que isso tá certo. A gente precisa fazer diferente. Então, tá faltando essa conexão. Então, esse momento, por mais trágico que a gente possa imaginar, está sendo muito favorável para as famílias se perceberem, para que cada um comece a entender, né, o seu papel dentro da sua família. Você está ocupando seu papel? Como é que está seu papel? Você precisa melhorar, porque todo mundo é humano. Inclusive, nessa questão de ter organização da rotina, pode acontecer de mesmo com essa organização, principalmente para quem tem mais de um filho, que geralmente tem conflito, né, que é normal, criança arengar, criança, né, entrar em atrito, enfim. E a mãe pode, naquele momento, perder a paciência? Pode, claro que pode. Mãe é humana, mãe erra. Mas o que é que a gente não pode fazer? Reconhecer que errou. Reconhecer que falou de uma forma inadequada, que podia ter falado com firmeza, porém, sem agressão, com mais amorosidade, né? Dividir com essa criança o que você realmente pensa sobre o que ele fez. Então, se a gente já errou, né? Já foi ríspido, ou, né, fez algo que a sua consciência lhe acusou que não foi o correto, se conecta com você mesmo, reflete, pede uma inspiração, faz a sua oração e vai ao teu filho e pede desculpas. Isso é saudável. Isso é ensinar, né, a criança que todo mundo erra, mas que a gente tem que ter a atitude de acertar, de tentar pelo menos acertar. Porque vão ter situações que vão tirar realmente a gente do sério, né? Quando a gente tem uma criança que é muito inquieta, que é uma criança que pergunta muito, que é uma criança que está o tempo todo buscando essa mãe, eu sei, né, eu reconheço, as mães perdem a paciência. Que é diferente de uma criança que já é mais quieta, que já é mais apática, que não tem tanta necessidade de estar buscando, que está com alguém, enfim. Então, são situações que a gente tem que analisar. Mas para essa mãe que tem uma criança que está muito tempo todo buscando, essa criança está sinalizando alguma coisa. Então, comece a olhar essa criança até para estabelecer um limite. Se essa criança não tem nenhum tipo de necessidade especial, se essa criança realmente está só chamando a atenção, ela precisa também ouvir: espera um pouco, agora é o meu momento. Daqui a pouco a mamãe conversa com você. Então, as crianças precisam entender que isso é bom, isso é normal, isso é favorável para o desenvolvimento delas. Reconhecer que frustração, né, a criança chorar, reclamar um pouquinho, faz parte do desenvolvimento infantil. Isso é bom, né, porque parece que hoje em dia essa dificuldade de educar faz com que a gente não permita que a criança chore, nem fique frustrada. A criança não pode ficar, né, mal-humorada, a criança tem que receber tudo o que ela quer. E isso, sob o ponto de vista do desenvolvimento psicológico, não é bom. Isso não fortalece a nossa personalidade. E eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que ser sempre aquela mãe que é punitiva, que está sempre sendo contra, que nunca está, né, compreendendo a necessidade da criança. Não, são dois extremos. A gente precisa entender que, a partir do momento que a gente reconhece que essa criança tem uma necessidade X naquele momento, eu vou me ofertar para essa criança, eu vou favorecer essa criança no que ela está precisando,
seja uma atenção, seja para ensinar, seja para acompanhar naquele aprendizado, mas vai ter a hora de eu dizer, agora é o meu momento, agora espera um pouco. Isso é fortalecimento para a criança. Então, O limite é essa necessário, né? isso, os limites, com certeza. A partir do momento que a gente começa a criar, né, esse planejamento dentro de casa, nessa fase, a gente vai ter tempo pra gente, nessa coisa de espera um pouco, filho, que agora é o meu momento. Vá pra televisão, vá fazer sua tarefa, né? Vá fazer uma pintura, vão desenhar, inclui a criança em uma atividade e deixa claro, agora é o meu momento. É hora da gente respirar, tomar um banho, né? Refletir, né? Conversar com Deus, né? Pedir orientação. Toda mãe precisa desse momento de refazimento, né? De se alimentar, de se fortalecer. E a partir daí, a gente conseguir ter qualidade de afetividade para os nossos filhos. Porque como é que eu vou estabelecer um limite de uma forma assertiva se eu estou estressada, se eu estou sem paciência, se eu não estou conseguindo entender o que meu filho está precisando de mim? Então, são pontos que a gente precisa refletir, analisar o que a gente precisa fazer com a gente. Se seu filho tem demandas demais, tem necessidades demais, ele está sempre insaciável por atenção, está sempre gerando conflito com os irmãos, essa criança tem alguma coisa por trás, ele precisa ser ajudado, essa família precisa ser orientada para descobrir se tem alguma coisa por trás disso, que é diferente, que a gente conseguir estabelecer, dar atenção, estabelece o limite e a criança fica bem, ela aceita, ela vai se organizar com isso. Se a criança não se organiza com isso e se torna aquela, né, coisa desenfreada de não esperar o tempo certo, que seja o tempo dela, que foi apresentado pela mãe, então essa criança precisa ser vista realmente. Essa mãe precisa buscar ajuda para entender o que é que pode ser feito por ela. Então, esse momento da mãe é importantíssimo. Viu, gente? A saúde das crianças começa pela mãe. Tudo que a gente precisa construir com as crianças começa com a gente, né? Até porque Trazer, nós somos um espelho para eles, né? Se eles com veem que a gente não se certeza, cuida, com certeza, já perdemos tudo, né? Isso? isso. E a primeira zona de conexão do aprendizado das crianças é a imitação. Como é que eu vou verbalizar para o meu filho coisas lindas, coisas, né, de peso, que estão relacionadas com o que eu aprendo da Bíblia, com o que eu sei que é certo. Eu falo, mas eu não faço. O que é que os nossos filhos vão entender com isso? Então, até para que a gente erre, porque é humano errar e nós somos humanos, mas para que a gente vá até os nossos filhos e diga, filho, me desculpe, eu errei. Eu estava nervosa, eu não estava naquele momento com paciência. Você me desculpa? Olha, a mamãe promete que isso não vai acontecer de novo. Gente, eu tenho certeza que essa criança ela vai se fortalecer para replicar esse comportamento. Porque no instante em que a gente só ensina de uma forma agressiva e que a gente cobra dessa criança o que ela não tem condições de fazer sem ser ensinado, com quem que ela vai replicar isso? Com os irmãos, com os primos, com os colegas da escola, enfim, onde ela chegar. E aí a gente vai vendo que, é uma criança que não tem limite? Talvez. Alguém deu limite para ela? Alguém ensinou? Então a gente não pode cobrar da criança uma coisa que ela não aprendeu. E quem é, né, o primeiro mestre da vida de uma criança é a mãe, né? A ciência diz que a mãe já começa a passar para a criança desde o ventre, né? Conteúdos que tenham referência com a formação da personalidade dessa criança. Então, o nosso papel, né, a nossa missão é muito grande com relação aos nossos filhos. É importante que a gente se empodere desse papel. Eu preciso entender que cada filho é único, cada pessoa tem a sua, né, particularidade, essa singularidade de que a gente não vai ter, mesmo com a mesma educação, os filhos não vão ser iguais.
E a partir desse movimento da gente entender as diferenças, eu preciso estar atenta qual é a necessidade do meu filho. Eu não posso preferenciar, porque esse meu filho é mais carinhoso, ele é mais calmo, ele é mais do jeito que eu gosto, ele é o meu filho querido. E aquele filho que é agitado, que me irrita, que me estressa, que me tira da minha zona de conforto, não gosto muito. Porque por mais que a gente diga que o amor de mãe é o único, a gente sabe que a partir do momento em que eu acato um comportamento de um, preferenciando mais um, eu estou fazendo o quê? Um processo inconsciente onde eu estou excluindo o outro. Né? E a gente sente isso, criança sente isso, porque nós sentíamos isso na nossa infância, quem tinha, né, irmãos, percebe isso. Então, isso é muito sério, porque com as nossas dificuldades enquanto criança, a gente precisa que a nossa mãe identifique e nos ajude a melhorar, nos ajude a entrar no nível do esperado. A partir do momento que eu estou no nível do esperado, eu tenho a possibilidade de ser igual ao meu irmão. Mas ninguém nunca vai ser igual. A gente vai ter capacidade de conseguir fazer mais. Se eu sou muito agitado, se eu sou muito inquieto, mas que isso é para chamar atenção, a partir do momento que essa mãe dá atenção, existe uma tendência dessa criança se acalmar, né? Que é diferente se essa criança tem uma patologia, se essa criança tem uma hiperatividade, mas enfim. Eu estou falando de questões comportamentais e que nós, mães, temos a capacidade e o poder de ajudar. Eu preciso que a gente entenda que quando eu estou bem, quando eu estou em conexão com as verdades que eu acredito, com o papel de mãe, com a minha missão, eu posso ir observar o meu filho, entender o que é que está certo e o que é que está errado. O que é que eu posso fazer para ajudar o meu filho a ficar melhor, né? Seja na agitação, na inquietação, na falta da educação, na impulsividade, na intromissão do assunto do adulto. São várias coisas que as famílias estão tendo a oportunidade nesse momento de conhecer seus filhos. Porque tem muitas mães que chegam em casa para dormir, não tem tempo de observar seus filhos, que não tem assunto com seus filhos, que seus filhos não são pessoas íntimas. Mal essas mães colocam os filhos para dormir e olhe lá. Muitas vezes vão dormir com a babá, enfim, são situações que são reais, isso é fato real. Então, esse movimento de a gente estar agora, né, em casa, com os nossos filhos, com a nossa família, é a oportunidade preciosa da gente observar, da gente chegar junto, de criar dentro dessa rotina brincadeira com a família, seja para promover que a criança se coloque, que ela fale o que ela pensa sobre determinado assunto, seja do livrinho, seja da leitura da Bíblia, seja do filme que vocês assistiram juntos. Deixar a criança falar o que você achou, qual foi a melhor parte que você gostou, teve alguma coisa que você teve medo, teve alguma coisa que você ficou triste. Tem que ter perguntas diretas, porque se você só pergunta como é que foi, você gostou, a criança vai dizer, gostei. E não fala mais nada. Então a gente precisa entrar no mundo da criança. Porque são nessas pequenas coisas, seja de um livro, seja de um filme, seja de uma brincadeira, que a gente vai conhecer a nossa criança. Se ela está, né, com alguma dificuldade, se ela está diferente, se ela está irritadiça, se ela está triste, se ela está em um movimento diferente do normal dela. Porque esse momento de reclusão está mexendo com todo mundo. Então a gente precisa entender que, da mesma forma que os adultos estão mexidos, as crianças também estão. Então, por mais que fique com esse clima de férias, de que está todo mundo livre, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, isso não é bom. Por isso que a rotina precisa existir para organizar o dia das crianças. Porque isso é provisório, isso vai passar. E aí, na hora que voltar às aulas, que as crianças começarem a precisar se integrar na rotina, desculpa, elas precisam estar em condições. Senão elas vão estar, né,
aquém de quem está nesse movimento. E sem falar das percepções que a família vai tendo do que ela precisa ajudar esse filho, essa criança, o tanto que essa criança está precisando de ser vista, no sentido de aprender uma autonomia, né? Criança, no meu Instagram também essa semana, dentro das dicas, tem a faixa etária de cada criança e dentro dessa faixa etária, que tipo de autonomia a gente já pode pedir dela. Então isso é muito bom, aproveitar que a gente está em casa para fortalecer essas autonomias. Forrar a cama, tomar banho sozinho, comer sozinho. Dependendo da faixa etária, tem criança que está com 5 anos, alguém colocando a comida na boca dessa criança. Não, tá certo. A criança de 5 anos já tem condições de fazer muito mais do que isso. Enfim, se foi só um exemplo. Então, quem tiver interesse, lá no meu Instagram tem essas dicas de autonomias baseadas na faixa etária. E a gente pode, a partir desse movimento, ir além, né? O que a gente vai trabalhar com isso? Deixar a criança se sentir capaz, a gente vai elogiar essa criança, vai dizer para ela que tá de parabéns, que já consegue fazer coisas bacanas, olha que legal. Então a gente precisa elogiar a criança para ela se sentir motivada para fazer mais, para ir adiante. Então, o que a criança espera de seus pais? Ser reconhecida, ser vista, ser notada. Então, esse momento é valoroso demais para a gente fazer as construções do que a gente vai percebendo que o nosso filho não está fazendo. Então, é favorecer o desenvolvimento emocional, psíquico e até físico, né? Porque criança que está, volta a essa faixa etária, de 5 anos, que não sabe calçar o sapato, que não sabe vestir a roupa sozinha, se ela não tem nenhum tipo de necessidade especial, ela está mimada demais, ela está sendo muito protegida. Então, a partir do momento que a gente começa a dar autonomia para essa criança, isso tem um movimento muito forte com relação ao desenvolvimento da personalidade dela. Essa criança vai sair de uma zona de conforto, de ser a bebezona, o bebezão, para se sentir capaz. Essa autonomia vai gerar uma repercussão diferente no movimento escolar, junto com os pares, as brincadeiras e até na comunicação com a família. Então, esse é um ponto importantíssimo, é um canal da gente começar a perceber o que a gente pode fazer pelas nossas crianças nesse momento. Então, Só um comentário eu tinha que eu vou colocado... fazer aqui. Posso? Pode falar. É bem rapidinho. Eu achei interessante essa questão de você comentar sobre pedir desculpas, porque você bem sabe que em nosso meio cristão existe um certo preconceito quanto a isso, né? Porque o que pai e mãe diz é lei e não pode pedir desculpas. E ainda tem muita gente que infelizmente pensa desse jeito, né? Que acha que é um absurdo pedir desculpas a um filho. Eu achei muito legal você ter tocado nesse ponto. E essa interpretação, né, de que filho deve obediência plena aos pais, ela tem uma referência muito grande com o passado, né, a forma como a gente foi criado, que era realmente essa obediência e esse temor. Só que o mundo mudou, né? O movimento hoje é diferente. Nós precisamos trazer os nossos filhos de uma forma amorosa, não significando dizer que mãe e filho, pai e filho tem que ser amigo. Não, o nosso papel é de autoridade. Mas uma autoridade que constrói as conexões de aprendizado com autoridade amorosa. A gente precisa sair daquele movimento de que a gente está num pedestal, né? De que a gente está acima do bem e do mal. Porque quem está acima do bem e mal, somente Deus Todo-Poderoso. Nós somos humanos. Nós erramos, nós temos falhas, nós tivemos as nossas criações, nós somos educados, cada um da sua forma, né, diferente, com acertos e com os erros. E que a gente precisa ressignificar isso para construir pessoas mais fortes, para, né, fazer com que os nossos filhos sejam melhores para o mundo de hoje. A gente não pode simplesmente achar que o meu filho, se for igual ao que eu quero que ele seja, ou do jeito que eu fui, tá bom,
sabendo que o jeito que a gente foi, não foi tão certo. E que a gente precisa melhorar, né? Quem é que precisando melhorar? A gente está aqui no planeta Terra para isso, para melhorar, né? Essa construção, o aprendizado, o amor ao outro, né? O perdão, a forma de melhorar a nossa comunicação, sair daquela comunicação autoritária para uma comunicação, né, assertiva, né, afetuosa. Até na hora da gente aplicar uma punição para o nosso filho, a gente não precisa esculhambar o filho, mas dizer com firmeza: você errou e eu não vou aceitar que você errou. Eu peço que você faça agora diferente, porque essa é a forma que eu acredito que é certa. Então, existem formas e formas de você conquistar e de você construir com seu filho uma vinculação, né, mais assertiva, diferente do que muitas vezes a gente tenha recebido na nossa infância. Quer falar mais alguma coisa? Mais uma coisinha que, assim, eu lembrei de uma situação, você falando na questão da gente conhecer bem os nossos filhos, né? A maioria de nós estamos tendo essa oportunidade de passar mais tempo com eles, de conhecê-los. E eu passei por uma situação com o meu filho mais velho, onde, olhando nos olhos dele, eu percebi que ele estava passando por um problema que ele passou na escola. Sim. E só o jeitinho dele olhar para mim, eu vi que tinha alguma coisa errada. Se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não conhecesse bem, eu não ia ter descoberto logo, como eu descobri. E nós fomos até a escola e fomos procurar saber, então a gente descobriu mesmo o que estava acontecendo e eu dou graças a Deus, porque eu tive aquela percepção a primeiro momento e é muito importante isso, né? Era só para comentar E mesmo aí, essa questão. Karina, nós temos quanto tempo ainda? Deixa eu ver, viu? Eu acho, é porque aqui eles não colocam quanto tempo a gente está fazendo a live, mas eu acho que deve ter uma meia hora já que a gente está aqui. Deve ter mais ou menos Ok. meia hora para a gente falar. Eu queria compartilhar umas ideias de atividade em Sim. casa que é favorável para trabalhar as questões emocionais, né, com as crianças, com a família. Porque essas ideias de brincadeira, tem muitas brincadeiras, né? Inclusive, como eu disse, no meu Instagram tem algumas sugestões, tanto de brincadeiras para serem construídas, né, com sucata, como também construção de brincadeiras lúdicas a partir dos pares mesmo, amarelinha, pular corda, pular elástico, né, telefone sem fio, coisas que a gente fazia quando criança. Mas fora esse tipo de atividade lúdica, são duas ideias que eu penso que tem uma relação muito forte com o momento que a gente está vivendo, que tá todo mundo trancado em casa e o que é que a gente está vendo no noticiário? O planeta continua em movimento e parece que o planeta está gostando de não ter muitos humanos usando, né, a natureza. Então, as águas ficando limpas, né, dos rios e dos mares, os animais estão mais livres para usufruir do ambiente deles. E eu penso que o grande recado disso tudo é a gente cuidar melhor da natureza. Então eu tive, né, o pensamento de motivar que as famílias trabalhassem essa questão da importância da natureza, ensinando as crianças a cultivar, a plantar, escolher uma plantinha, de repente, da que você já tem em casa. Procura vasozinho, se não tiver um vasozinho, né, já próprio, pega uma tampinha de algum depósito em casa, alguma sucata, para que as crianças nesse momento comece cada um a tomar conta da sua plantinha, a entender a importância da natureza em benefício dos humanos, né? Dependendo da faixa etária, eu já pedi que essas crianças já possam pesquisar a importância das plantas, o que é que essas plantas podem favorecer, o tanto de coisas que a gente consegue com as plantas, né? Desde, né, a limpeza do ar, como muitas plantas que Tô têm, anotando né, tudo. essa coisa da gente
usar as plantas em benefício da nossa saúde, né? Até porque a gente sabe que a maioria das medicações elas vêm das plantas, né? Então essa fonte de vida que é, né, a natureza. E uma outra forma também da gente trabalhar as emoções dessa forma familiar, eu coloquei também no Instagram, que é a questão do pote da gratidão, que eu não sei se vocês já sabem, já conhecem. Veja só, o que é o pote da gratidão? Pode pegar qualquer pote de vidro que você tem em casa e você vai decorar esse pote. Decorar. Você convida as crianças para fazer junto, tá? Usando o que você tem em casa, que vai todo mundo pegar o que tem em casa, fita e com aquela, se tiver canetinha de retroprojetor, pode escrever no pote, pode colocar de cartolina. E mesmo se não tiver post-its, para colocar o que? Diariamente dentro desse pote. O que você tem para agradecer hoje? Qual o sentimento bom que você tem para agradecer hoje? Ou o que você tem para falar para o seu pote hoje? É um pote de gratidão. Então, favorecer a criança, dependendo da faixa etária, elas vão conseguir, né? Quem não conseguir, quem não sabe ainda escrever, pode desenhar, a gente pode ensinar a criança qual é o seu sentimento. Vamos tentar desenhar esse sentimento. E a gente fazer esse acúmulo, cada semana, escolhe um dia para que a família se reúna, abrir o pote, ver tudo que foi escrito. E tentar fazer ali uma análise de qual foi o sentimento que prevaleceu, qual foi o pedido, o agradecimento que prevaleceu. E ser um motivo de reflexão para a família. O que foi que vocês viram essa semana que foi mais comum para todos, né? Ah, todo mundo agradeceu porque tem o alimento na mesa, todo mundo agradeceu porque está com saúde, enfim. São coisas que cada família, dentro do seu contexto, vai favorecer as crianças a trabalhar a gratidão, né? Essa importância da gente ser grato nesse momento, né, de confinamento, que a gente possa enxergar o lado cheio do copo, né? A importância hoje que a física quântica começa a confirmar o que a gente, né, que tem uma base religiosa sabe, né? O poder da oração, o poder dos bons pensamentos, o poder da fé. E hoje a física quântica começa a comprovar cientificamente como que os nossos pensamentos e o nosso sentimento têm uma interferência ou positiva ou negativa dentro das situações, né? Então, que a gente possa usar esse momento para praticar muita gratidão, para que a gente possa, né, contaminar as pessoas da família da gente de uma forma positiva, de uma forma, né, amorosa. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, quando você me pediu que a gente usasse também alguma passagem bíblica, eu escolhi Filipenses, se você puder colocar aí, Filipenses 4, o versículo 9, tá? O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, diz o Senhor. Então isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que eu reflito com essa passagem? Que nós, mães, nós somos modelo. A gente querendo ou não, a gente aceitando ou não esse papel e essa missão, nós precisamos ser o melhor modelo possível. Nós precisamos estar fortalecidas e amparadas por esse amor de Deus, para que os nossos atos, as nossas reflexões, as nossas percepções, para que a gente possa perceber o nosso filho com a individualidade dele, com a potencialidade dele, desde a infância, que eles sejam entendidos e compreendidos e que a gente possa ser ponte que liga os nossos filhos para o melhor deles, né? Para o que Deus confiou, que a gente possa cumprir com essa missão. Porque a gente não pode
que esperar que os nossos filhos sejam grandiosos, fortes, tementes e tudo mais que a gente deseja, se a gente não fizer parte desse processo, né? Principalmente agora na infância, né? Essa primeira infância, o início da adolescência, a gente tem que estar muito perto, porque é muito fácil de desvincular, de que eles se sintam, né, isolados, né, afastados dessa vinculação. Por isso a importância que a nossa comunicação seja assertiva, seja amorosa, que a gente tenha um olhar, né, de penetração mesmo no inconsciente desses nossos filhos, para que a gente entenda o que está por trás dessa necessidade deles. Porque é uma fase onde as crianças não têm muito, criança pré-adolescente não tem muito discernimento, não tem muita compreensão do que eles estão sentindo, eles não sabem exatamente, né, o papel deles. Então é uma fase que entra na adolescência recheada de conflitos e dúvidas. Então, se eles não sentirem no lar, né, na presença sobretudo da família e no papel da mãe, que é, né, de muita importância, eles não vão ter assim tanta força para vencer as dificuldades na vida, né? Porque a vida lá fora, ela é cheia de encantos, né? De sedução, para desviar os nossos filhos, para desviar todas as crianças, os adolescentes. Então, construir, né, adultos fortes, capazes né, e tementes a Deus é de muita importância. Então, o nosso papel nessa modelagem desse comportamento, que vai ser a personalidade dos nossos filhos, é de muita, muita grandeza. Então, que a gente possa agradecer, apesar dessa compreensão de como é árduo, né, de como é cansativo muitas vezes, mas que a gente possa agradecer a Deus e pedir força, porque com certeza Ele nos cobrirá de tudo que a gente precisa. No instante que a gente pede, a gente sabe que recebe, né? Então, é muito preocupante quando a gente vê a realidade hoje, né, das crianças e adolescentes que são delegados, né, que não têm essa vinculação, que não se sentem amados, que não se sentem compreendidos, que não se sentem respeitados nas suas individualidades. Então, a gente precisa fazer com que o nosso papel seja o mais assertivo possível. E não tem ninguém melhor do que a gente saber que tem a Deus para nos guiar, né? Porque quando a gente acredita que Ele nos deu, né, esse vaso precioso que chega, né, no nosso ventre, a gente com a responsabilidade de encaminhá-lo, de dar conta dele, então a gente tem que ter a certeza de que a gente vai dar conta. Vai ter dúvida? Vai. Pode ter dificuldade? Pode. Pode a gente achar que não está sabendo o que fazer? Pode. É para isso que existem os profissionais. E a gente, quando não consegue dar conta, a gente tem que buscar ajuda, né? Então, eu fico muito, muito feliz de ver hoje os movimentos, né, com criança, com adolescente, porque a base religiosa faz a diferença. Mas não é tudo, creiam. O papel da mãe, o papel do pai é muito importante na criação dos filhos. Então, volto a confirmar o que eu tenho visto sob o ponto de vista da pandemia, em comparação com o que eu vejo dos atendimentos de consultório. Apesar de ser um movimento que tem trazido sofrimento, perda, dúvidas, né, para o mundo, eu vejo o lado bom disso tudo é que as famílias estão podendo ver seus filhos. O lado bom de tudo isso é que quem tem família, ame. Se você tem filhos, olhe por ele. Se você tem amigos que não conseguem fazer seu papel, chegue junto, ajude, né? Porque a chance que a gente tem de fazer homens fortes e produzir, né, pessoas preparadas para o mundo é cuidar deles agora na infância. Então, o nosso papel é muito importante. Era esse pedido que eu queria deixar aqui, né, que a gente possa propagar
né, esse convite de que as mães possam ser mães de verdade, que busque ajuda quando não conseguir, que olhe seus filhos respeitando as individualidades deles, porque só compreendendo cada um na sua singularidade você vai saber se ele está bem ou não, se ele está precisando de alguma ajuda ou não. Se eu não observar meu filho, se eu não perceber essa criança, eu não vou saber se tem alguma coisa errada. E o tempo vai passar e a gente vai, né, perder a oportunidade de fazer construções positivas, né, de ajudar mais e de sair vitoriosa desse papel, né? Porque a nossa missão de mães tem prazo, né? Vai chegar uma hora que a gente vai deixar de ser mãe. Não sei se é assim, quando a gente vai embora, né? Quando a gente é convidado, quando chega a nossa hora, não vai adiantar mais nada. A gente já, né? O que tinha de ser feito já era para ter feito. Não adianta a gente partir dessa vida com arrependimentos, né? Com a consciência pesada por não ter feito tudo que a gente precisava fazer. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, né? Que a gente possa se esforçar cada dia para ser melhor, porque não existe perfeição, mas no instante em que a gente se reconhece, né, que está precisando melhorar, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque quando a gente pede, né, Deus nos dá. Então, que o Senhor possa nos fortalecer, cada uma de nós, dentro da nossa fragilidade, dentro das coisas que a gente ainda não consegue ser, que a gente possa melhorar, para que a gente possa dar, né, uma melhor mãe para os nossos filhos. Amém. Amém, minha irmã. Eu gostaria de perguntar se alguém que está aqui nos vendo tem alguma dúvida para estar compartilhando aqui com a irmã Roseli. Se alguém tiver alguma dúvida, manda, por favor. Algum Sim, aproveita a questionamento, hora, né? algo a acrescentar que que a gente não tenha conversado aqui, né? Por favor, coloque. Se não, Não, eu né? gostaria que a irmã fizesse uma oração por todas nós mães, por favor. Sim, eu clamo ao Senhor nesse momento para que Ele possa, com todo o seu amor, com toda a sua infinita misericórdia, alcançar os nossos corações de mães, nos tocando de uma forma tão profunda que possa nos trazer exatamente aquilo que nos falta para que nós possamos ser mães inteiras, alegres, cheias de vida, cheias de amor pelos nossos filhos, cheias de coragem para enfrentar os nossos desafios, cheias de esperança de que nós vamos amanhã ser melhor do que hoje, que nós vamos ter condições de transformar, né, a criança que habita dentro de nós, com as nossas sequelas, para que a gente não leve para os nossos filhos as nossas dores, mas para que nós possamos estar inteiras, plenas de Deus, confiantes do nosso papel, para que possamos sair, né, vitoriosas dessa missão. E que Deus possa se fazer presente em todos os lares, que acolha a todas as famílias que estão passando por dificuldades, por conflitos, né, conflitos com seus filhos, nesse momento de confinamento, trancados em casa, envolvidos de angústia, de tristeza, de sentimentos de menos-valia. Então, que o Senhor possa tocar, né, essas famílias, trazendo força para que possam vencer as suas dificuldades e transformar todas as dores em oportunidade de aprendizado e de refazimento. E assim, ó Deus, confiando desde já na tua bondade, nós te agradecemos. E que assim seja. Amém. Minha irmã, se
alguém quiser marcar uma consulta com você, como é que faz? Tem algum telefone? Onde é que você atende? Então, Karina, eu atendo na Real Clínica, né, que fica ali em frente à Casa dos Velhinhos. Só que nesse momento de isolamento social, né, a gente não está fazendo atendimento presencial. Nós Sim. estamos fazendo o atendimento online de alguns pacientes, outros estão aguardando, né, o retorno. Mas, enfim, eu posso deixar aqui o meu telefone, que é 99985-4773. E fico à disposição para as pessoas que, porventura, precisarem de algum tipo de orientação, de algum tipo de direcionamento, ou quiserem compartilhar comigo, né? Enfim, eu estou aqui aberta, né? Podem ficar à vontade, podem mandar mensagem. Esse meu número ele é o WhatsApp, que eu Depois eu possa, vou né, postar nos colaborar. stories. Depois eu vou postar o seu Certo, Instagram e o seu telefone. Pode tá ser? Vou bem. colocar Pode nos ser. stories. Pode ser sim, Karina. E é isso, então. Eu estou à disposição para ajudar quem precisar. Pode falar comigo diretamente. Minha irmã, nós não temos como agradecer, viu? Muitíssimo obrigada. Nós do Ministério Infantil agradecemos de coração que o Senhor continue abençoando sua vida. Você como Amém. mãe, seu lar, seu trabalho, tudo, viu? Muito obrigada mesmo. Amém. Ai, Karine, eu que agradeço, né? Muito bom. Voltando a falar o que eu disse no começo, o momento é novo para todo mundo, né? E Sim, esse canal de comunicação, onde a gente está longe, mas está perto, onde a gente pode alcançar, né, as pessoas e levar, né, alguma luz. Então é muito bom. Eu só agradeço por essa oportunidade. E se precisar novamente, eu estou aqui. Tá bom? ai, vamos precisar sim, viu? São Sim. muitos assuntos. Ótimo. Viu? Tá Muito bom, então. obrigada. Um beijo. Fiquem Até com mais Deus. então. Amém. Obrigada. Tchau. Tchau. Minhas irmãs, mais uma vez passamos uma tarde aqui juntas, nós e o Senhor. E com essa participação abençoadíssima da nossa irmã Rosélia, eu vou estar deixando o telefone dela, o Instagram dela, nos stories, aí vocês olhem lá, sigam ela, vão conferir as dicas que ela deu. E mais uma vez agradecemos você estar aqui conosco. E Deus é maravilhoso, né? Nós persistimos e conseguimos, para a honra e a glória do Senhor. Chegamos ao fim. E é isso. A nossa live vai ficar aqui 24 horas. Depois estaremos salvando, se Deus permitir, postando lá no Facebook. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.